Olá pessoal, temos hoje mais uma aula do nosso curso grátis preparatório de Física para o Enem 2021, ainda seguindo dentro da matéria cinemática. Agora a gente vai ver o tópico cinemática rotacional, que cai bastante. Vamos lá às explicações. Na cinemática rotacional, nós temos a trajetória circular. Então temos um movimento, basicamente um movimento circular uniforme e um movimento circular uniformemente variado. Para manter o movimento circular, mesmo no movimento circular uniforme, é necessário termos uma aceleração centrípeta, uma aceleração perpendicular à velocidade. A velocidade é tangente à trajetória, tangente ao círculo, e a aceleração centrípeta aponta para o centro do círculo na direção chamada radial, ou seja, a direção igual ao do raio do círculo, ou diâmetro do círculo. Entenderam? Então, nós temos ali no desenho mostrando a aceleração centrípeta e velocidade perpendicular. Se eu tiver uma situação assim, a aceleração constante, o módulo da velocidade constante, teremos um movimento circular, tá? A força sempre apontando para o centro da circunferência, tá legal? Então, um exemplo desse movimento é se eu pegar uma pedrinha, uma pedra com uma massa razoável, amarrar numa cordinha e começar a girar, nós vamos ter o seguinte: a força de tração na corda, depois a gente vai explicar melhor o que é força de tração quando chegar em leis de Newton. Mas tem uma força exercida pela corda apontando para o centro da corda, para o ponto central onde eu estou segurando a corda, né? Essa força impede que a pedrinha escape. Como ela tem uma velocidade perpendicular à corda, aí se eu girar faz um movimento circular. Então esse tipo de movimento aí, movimento circular uniforme, só com aceleração centrípeta. Se além da aceleração centrípeta tivermos uma aceleração na direção da velocidade, uma aceleração chamada tangencial, aí nós teremos um movimento circular uniformemente variado, caso essa aceleração seja constante, essa aceleração tangencial seja constante, tá bom? Então temos aí as equações aparecendo aí na tela. E é muito importante, eu destaco aqui, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. O que é velocidade angular? Velocidade angular é quantos graus roda por segundo. Então a unidade é radianos por segundo, medindo o ângulo em radianos, tá? Então temos a velocidade angular em radianos por segundo. Para nós relacionarmos com a velocidade linear, a velocidade comum que você está acostumado, temos essa fórmula que está aparecendo aí, muito importante. Então, destaque aqui, definição da aceleração centrípeta e relação entre velocidade linear e velocidade angular. Muito importante essas fórmulas, tá bom, gente? É isso aí. Tranquilo? Entendeu tudo direitinho? Agora, nós vamos ver a questão 66 de 2016, prova azul. A questão 66 de 2016, prova azul. Vamos lá, o enunciado. Questão 66, prova azul de 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado na figura ali, olha a figura.
De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro abaixo. Engrenagem A, 24 dentes, engrenagem B, 72 dentes, engrenagem C, 36 dentes, engrenagem D, 108 dentes. Então na figura vocês estão vendo aí o ponteiro preso na engrenagem D e o motor acoplado à engrenagem A. Então, sabendo tudo isso, a frequência de giro do ponteiro em RPM é: opção A, 1, opção B, 2, opção C, 4, opção D, 81, opção E, 162. Então vamos à resolução da questão 66, que trata de engrenagens. Aqui tem os dentes das engrenagens, né? Está especificado direitinho aqui. A velocidade angular do motor 18 RPM, ou seja, 18 rotações por minuto. Isso é a velocidade angular do motor. E fala frequência, mas é a mesma coisa, tá? Então nós temos o esquema mostrado aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então nós temos o esquema montado aqui, ó. Exatamente o que está aparecendo no enunciado da questão. Aqui eu marquei a engrenagem D, que dá acesso, que faz girar o ponteiro, tá? E o motor está aqui, o motor com velocidade angular de 18 RPM. Ele vai girar. Então, o que você tem que entender nesse processo? Deixa eu explicar para vocês. As engrenagens, elas se encaixam, os dentes se encaixam com os dentes. Então, a velocidade linear de movimento de cada dente é igual, ó, eles se movimentam com a mesma velocidade linear para poderem os dentes se encaixarem. Se não for a mesma velocidade linear, os dentes não se encaixam e uma não fica acoplada à outra. Então, o que garante o acoplamento das engrenagens é os dentes se encaixarem e as velocidades lineares serem iguais. Beleza? Então, o motor ele tem uma velocidade angular de 18 RPM. Vai girar nessa velocidade angular. A engrenagem B está acoplada à engrenagem A. Então, vamos ver aqui. A engrenagem B está acoplada à engrenagem A. Então, vamos ver aqui, ó. A velocidade linear de A é ômega A vezes RA. Tranquilo? Ômega A vezes RA. A velocidade de B vai ser ômega B vezes RB. Mas nós não sabemos o raio. Como eu vou descobrir isso? Não precisamos saber o raio. Nós temos a informação dos dentes. Então, fazendo um desenho aqui da engrenagem e marcando aqui os dentes, vou marcar só alguns dentes. Então, vamos pegar essa região aqui, esse arco de circunferência, tá? O arco de circunferência é o quê? É o ângulo, esse ângulo aqui, vezes o raio. Então, esse tamanho aqui, que é proporcional à quantidade de dentes, é igual ao ângulo que tem aqui vezes o raio. Entenderam? Então, existe uma proporcionalidade entre os dentes e o raio de cada engrenagem. São proporcionais. E detalhe, essa proporcionalidade é igual, porque como os dentes se encaixam, os dentes têm que ser iguais. E a distância entre os dentes, o encaixe entre os dentes tem que ser igual também em todas as engrenagens do exercício. Senão elas não vão se encaixar. Então, suponho que a engrenagem A encaixa na B, a C encaixa na D, esse encaixe é idêntico. Basta isso, tá? Então, havendo esse encaixe perfeito,
há uma proporcionalidade entre o raio da engrenagem D e o raio da engrenagem C. E há uma proporcionalidade entre o raio da engrenagem A e o raio da engrenagem B, para eles acoplarem. Perfeito? Tranquilo? Então esse raio de A é proporcional ao número de dentes de A. A mesma coisa em B. Então, o raio de B igual a uma proporcionalidade com relação aos números de dentes de B. E essa constante de proporcionalidade é igual, porque os dentes têm que ser iguais e o espaço entre eles tem que ser igual para haver encaixe. Então, podemos usar essa relação aqui e igualar VA e VB. Então, ômega A vezes raio de A é alfa vezes número de dentes de A igual a frequência angular de B vezes alfa vezes número de dentes de B. Esse alfa a gente corta, vou cortar aqui com outra cor, corta. Então nós vamos ter a seguinte relação, ó. Ômega A nós temos, precisamos do ômega B. Ômega B vai ser igual a ômega A vezes NA sobre NB, número de dentes de A sobre número de dentes de B. Isso por quê? Porque A e B estão acopladas, tá certo? Então nós vamos ter ômega B igual ômega A, 18 RPM, NA, 24, NB, 72. Fazendo essa conta toda aqui, nós vamos ter o seguinte: 18 vezes 24 dividido por 72 vai dar 6. 6 RPM. Vai dar 6 RPM. Beleza? Tranquilo? Então nós temos o seguinte. Temos a velocidade angular de B. Mas reparem um detalhe, um outro detalhe importante. A engrenagem B e a engrenagem C formam uma engrenagem dupla. Elas formam uma peça única. Então, elas giram com a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular de C igual à velocidade angular de B, igual a 6 RPM. Tá começando a ficar claro, né? O exercício não é tão difícil, ele é tranquilo. Então, nós temos a velocidade angular de B. Fazendo o acoplamento da engrenagem C com a engrenagem D, e a velocidade angular de C também é 6 RPM, nós vamos descobrir o que ele pede, que é a velocidade angular de D, ou seja, a velocidade angular do ponteiro, que está acoplado à engrenagem D. Vale o mesmo que nós fizemos aqui. Vou dar uma arrumada aqui e a gente já volta. Certinho? Então vamos lá, vamos continuar. Por aqui é melhor. Vamos lá, vamos continuar então. C e D estão acoplados, certo? Então, velocidade de C igual a ômega C vezes RC. Usando aquele princípio da proporcionalidade do número de dentes com o raio, que eu expliquei que tem a ver com o arco da circunferência, temos que a velocidade de C igual a ômega C vezes, eu vou chamar de beta, vezes NC. A velocidade de D vai ser ômega D vezes o mesmo beta, a mesma proporcionalidade, vezes ND. Como C e D estão acoplados, então tem a mesma velocidade linear. Então nós temos que ômega C vezes beta vezes NC, número de engrenagem de C, número de dentes da engrenagem C, ômega D vezes beta vezes ND, número dos dentes da engrenagem D. Esse beta corta, então nós vamos ter ômega D igual a ômega C vezes NC
sobre ND. Então, ômega D igual a ômega C, a gente já tinha calculado, 6 RPM. Número de engrenagens de C, 36. Número de engrenagens de D, 108. O resultado dessa conta vai dar ômega D igual a 2 RPM. Esse resultado aí. Estão vendo? 2 RPM. Isso corresponde à opção B. Então, bateu certinho com o gabarito. Opção B. É isso aí. Agora vamos a outra questão de cinemática rotacional, que é a questão 133 da prova amarela de 2018. Vamos lá ao enunciado. Questão 133. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são: opção A, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Opção B, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável, e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Opção C, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Opção D, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável, e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. E opção E, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável, e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Isso aí, viram o enunciado? Então a questão 133. Prova amarela de 2018. Então a questão é aquela roda aro 17 bonitona, né? Quem não gosta daquilo? Então o vendedor, muito esperto, mas não sei se sabia muito de física, mas talvez não estivesse tão interessado nessas questões de segurança. Vamos lá. Ele te troca a roda aro 15 polegadas, para a roda aro 17. Então nós temos aqui, ó, aro 15, raio R'. Aí ele tira aro 15 e bota, dando uma melhorada nesse desenho aqui, e troca pela aro 17. O que acontece de primeiro ponto? O centro de massa do carro está próximo ao motor, mas no meio, próximo ao meio do carro, na parte do fundo do motor, mais ou menos ali, próximo da marcha, do câmbio. Tá? Por ali é o centro de massa do carro. Ele varia de acordo com a quantidade de passageiros, bagagem atrás e tal, então ele pode andar um pouco para o meio do carro, quando o carro está cheio, o que dá mais estabilidade. Então o centro de massa está mais para baixo, naquela altura ali da marcha, mais ou menos por ali, mais um pouco mais para frente da marcha, ali no maior peso do carro, a maior massa se concentra ali no motor, que fica bem junto ali da marcha, tá certo? Então, nós temos o seguinte: quando o cara troca a roda do aro 15 para o aro 17, vai aumentar a altura do carro. Então o centro de massa do carro sobe. Então eleva o centro de massa. Só isso, professor? Não, tem outro efeito também. O que acontece?
O velocímetro, ele marca a velocidade do carro a partir da rotação. Ele indica a velocidade do carro a partir da frequência, da velocidade angular. Entendeu? A partir da velocidade angular. Aí ele calcula a velocidade do carro. A velocidade do carro é a velocidade angular vezes R. E qual é o R? É o raio da roda. A velocidade angular da rotação desse eixo aqui. Ele consegue medir essa velocidade angular. Entenderam? Então o velocímetro, ele mede primeiramente a velocidade angular do eixo. E aí, para apresentar o resultado, ele multiplica pelo raio da roda. Aumentando o raio da roda, colocando uma roda aro 17, a velocidade real do carro vai ser maior do que o que está mostrando no velocímetro. Então, a velocidade do carro é maior que o indicado no velocímetro. Que problema pode acarretar ao motorista que está tranquilamente dirigindo com seu carro de aro 17? A velocidade que indica o velocímetro é menor que a velocidade real, de acordo com essa conta aqui. Então, o que vai acontecer quando ele passar naquele pardal de 80, ele estiver marcando o velocímetro 80, ele vai estar passando com mais de 80 e pode tomar uma multa por causa disso. Já sabiam disso? Pois é. Está aqui, ó. Então, vamos ver a opção correta. Então, é a opção A, certinho. Bateu certinho com o gabarito oficial. Opção A. Tranquilo? Tamo junto. Prestigie esse projeto social, que esse curso de física preparatório para o Enem gratuito. Como você pode participar? Compartilhando esse vídeo com seus amigos, seus colegas de turma, com todo mundo que você conhece. Poxa, tem uma aula de física legal preparatória para o Enem. E aí, aumentando o número de inscritos no canal, eu vou ter mais condições de prosseguir com esse projeto. Que a ideia é que ele atinja a maior quantidade possível de pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso a cursos pagos. Curso gratuito de boa qualidade, com as questões do Enem sendo resolvidas. Prestigie! Fique aqui conosco no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e ative o sininho das notificações. Valeu, abraço!